Bom dia, padre. Bom dia, Tony. Cadê o seu companheiro? Meu companheiro tá em Minas Gerais. Ah, Uai, que beleza. tá de férias. Pensei que tivesse ficado lá na praia, é, soterrado lá no meio das enchentes. Que coisa, não, padre? Que É. coisa. Mais de 627 milímetros só na região de São Sebastião. É algo que... Eu ouvi falar em um volume... Não, eu tava tão- ouvindo os comentários agora do pessoal. Eles estavam dizendo que previsto pro mês era 280. Choveu 3 vezes mais em pouco mais de uma hora. É, É aquilo que os antigos diziam, tromba d'água. tromba d'água. Tá aí acontecendo. E por aqui, como tá o carnaval? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, né, Tudo. padre? Tudo Tá caminhando. tendo carnaval, a chuva tá deixando. É, por enquanto, os dois primeiros dias foi ok. Ah, o sem meu chuva. também, o meu também foi ótimo. Olha, eu moro num lugar que você não tem barulho, não tem nada, foi tranquilo. Silêncio. Silêncio, sossegado. Eu sei que na cidade tá fervendo, mas o meu tá sendo muito bom, sossegadinho. O meu está sendo agitado, viu, padre? Ah, é? Eu tô ralando pra caramba. É, mas você tem que trabalhar, né? O meu trabalho acaba ficando prejudicado, inclusive, porque o povo tá viajando, outros, por causa da bagunça, não sai. Chovendo no final de semana, então diminui, mas foi bem, graças tá a valendo. Deus. Tá valendo. Padre, o que o senhor preparou pra gente começar mais uma Aquilo semana? que na semana passada vocês tinham falado, né, da gente falar um pouquinho sobre a questão da quaresma, o significado, o que é, né? E dentro desta questão, a quaresma, ela para a igreja cristã, ela tem um significado importante porque ela lembra o momento em que Jesus se prepara para a sua missão pública. Então é o período em que Jesus vai para o deserto, jejua 40 dias, 40 noites para se preparar, e quando volta do deserto é que ele começa a sua missão, o seu ministério. Então Quaresma ele tem esse sentido inicial de 40 dias de preparação, de envolvimento de vida para uma nova realidade. Tem também a ligação com o Antigo Testamento, quando a gente tem os 40 anos que Moisés passou pelo deserto para a libertação. Então é uma caminhada de interiorização que leva você a uma nova realidade de vida, onde você reflete, onde você repensa e assume um novo projeto de vida, uma nova estrutura no seu viver. Então Quaresma tem esse significado, interiorização, um momento onde você começa a fazer um replanejamento, uma reorganização da sua vida e começa, refletindo sobre a sua realidade, pensar em assumir uma nova postura, um novo projeto. No caso do cristão, tem também diretamente com a Quaresma o sentido da preparação para a chegada da Páscoa. Que daí então da Quaresma nós caminhamos durante as 5 semanas da Quaresma, fazendo toda a caminhada com Jesus no deserto, mas também terminamos recordando a sua entrada em Jerusalém. E o Domingo de Ramos é isso, né? Quando ele entra na fase final da sua história, mostrando que um projeto de vida, quando ele é assumido plenamente, ele passa por diversas dificuldades, problemas, mas mesmo assim ele é um projeto de vida que tem um fim glorioso, que é a ressurreição. O sofrimento, a dor, quando você tem um projeto de vida e assume isso com toda a sua perspicácia, você acaba atingindo a sua meta, acaba atingindo aquilo a que você se propõe. Então esse é o significado da Quaresma para nós cristãos. No caso da Igreja Católica, um último ponto, ela colocou há um bom tempo atrás, a CNBB no Brasil, colocou a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, num primeiro momento, ela viveu uma fase em que foi para redinamizar as comunidades eclesiais, a igreja. Então convidava a igreja a refletir sobre os seus valores, sobre os seus princípios,
os seus fundamentos e passava a viver então uma realidade diferente. Depois, com o passar do tempo, a campanha da fraternidade assumiu uma dimensão social. Hoje ela se desvincula muito da temática da campanha da fraternidade, porque da caminhada quaresmal, porque ela acaba ficando um discurso social, muitas vezes vazio, longe de uma realidade, e tomando ares e cores até mesmo de opções políticas que refletem as opções políticas de quem a organiza. Então, infelizmente, a campanha da fraternidade perdeu a sua essência de ser um projeto de igreja, um projeto de vida eclesial, e passa a ser um projeto social. Por exemplo, esse ano, a temática da campanha é a fome. Então, sobra da campanha o gesto concreto, que é no quarto domingo da quaresma, uma coleta onde, no quarto domingo não, no domingo de Ramos, uma coleta onde tudo isso é destinado para as obras que trabalham com o problema do ano. Então, esse ano o problema da fome, então vai incentivar as cooperativas, incentivar os organismos que promovem a distribuição de alimentos para sanar a fome. E o tema, então, desse ano vai refletir sobre as causas da fome e as maneiras de se enfrentar o problema da fome. Então, isso do lado social, daquilo que nós chamamos campanha da fraternidade. Padre, e para muitos católicos, essa temporada da quaresma é aquele período, como o senhor mesmo disse em sua fala, que ele se prepara para um novo ano, ele tenta se reorganizar acaba fazendo alguns, vamos dizer assim, algumas penitências, podemos dizer assim. Penitências, são as práticas que nós chamamos de mortificação. Então, o jejum, a penitência, a abstinência, são projetos onde nós fazemos que procuramos disciplinar a nossa vida. Então, de repente, você que tem algum vício, alguma coisa, se propõe como sacrifício evitar aquilo que está ligado ao seu vício, outros que têm outras dimensões, e alguns dias dentro da quaresma, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a igreja propõe a abstinência de carne, né, de carne de animais que tenham sangue. Então você não assume, não come isso, lembrando, né, o Cristo que derrama o seu sangue pela humanidade. E é uma forma de se fazer sacrifício e de se fazer penitência para dizer, bom, eu estou procurando mostrar que quem controla a minha vida sou eu tenho a condição de eliminar os vícios, eu tenho condição de eliminar tudo aquilo que na minha existência provoca a morte, provoca o sofrimento. Então é um momento, é esse o sentido do jejum, da abstinência e da penitência que nós assumimos. E antigamente era muito comum, né, padre? Eu não sei se hoje continua assim. Já no domingo de Páscoa, acabando esse período de quaresma, onde a Igreja Católica realizava o batismo de crianças após o período quaresma, né? Durante a Semana Santa, esse é o rito tradicional da igreja, que é o rito dos catecúmenos. As crianças se batizam durante todo o ano. Algumas paróquias do domingo de Páscoa têm o batismo, inclusive não é no domingo, é na noite da Páscoa, né, que é feito. Agora, no rito catecumenal, o que a igreja orienta, quando a pessoa já é adulta e tem maturidade para assumir a fé e pede a sua inserção na comunidade, durante os 5 domingos da quaresma se realizam aquilo que nós chamamos os escrutínios. Então, acompanhando a caminhada de Jesus, tem um momento em que você celebra a renúncia ao pecado, a renúncia ao demônio, recebe a luz, Então, são os ritos todos, né? Até que culmina com o momento em que você é ungido com o óleo dos catecúmenos, e a partir disso, na noite pascal, termina com a solene profissão de fé e o batismo na água para os adultos que queiram ingressar na fé católica. Então ele passa por um ano de preparação, que nem lá na paróquia que eu estou esse ano nós vamos ter 3 catecúmenos,
fizeram todo um ano de preparação, de catequese, de orientação. Inclusive, normalmente a catequese é feita com o padre, com o diácono, para esses catecúmenos, em função de se prever, né, um nível mais aprimorado. Nas comunidades onde você tem pessoas formadas em teologia, eles é que normalmente assumem isso, fazem a preparação e culmina com a noite de Páscoa, com o batizado destes jovens, né? E daí já se administra também a primeira Eucaristia e o sacramento do Crisma, porque quando é adulto ele já tem a consciência e já faz esse caminhar. Então é assim que funciona. E nos outros, para as crianças, continua o rito normal. Em algumas paróquias se celebra também o rito de batismo de crianças. Eu, por princípio, não gosto de fazer, porque acho que a gente mistura muito as estações. Então deixo o batismo de criança para o movimento ordinário da paróquia, uma vez por mês, 2 vezes por mês, dependendo do número de crianças que a paróquia tem, e você organiza isso de uma maneira tranquila. Tem a preparação de pais e padrinhos e o batismo das crianças, isso acontece frequentemente. Feito então, padre? Feito. Como nós não estamos comendo um queijinho mineiro e vendo a paisagem de Minas Gerais, como Marquinhos... Será que ele está vendo a gente pela internet lá ou nem internet tem lá para ficar tranquilo? Eu acho que ele não está nem preocupado conosco nessa manhã, viu, padre? Tá bom, semana que vem a gente fala com ele, pode deixar. Mas segunda-feira a gente puxa a orelha dele. Puxa a orelha. Um bom dia, então, padre. Um abraço, um bom dia, Tony, um abraço a todos. Para os cristãos, lembrem-se, quarta-feira, se puderem, fazer o jejum, a abstinência da carne, é um momento importante para começar bem a quaresma e viver bem esse momento. Aproveitem bem o carnaval, juízo, tem mais 2 dias pela frente e vamos curtir e que Deus abençoe a todos nós. Tá Amém. Bom? Um abraço. Abraço.